paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Estamos estudando essa revista aqui da CPAD e hoje nós comentaremos então a lição 2. O nosso tema desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, e está sendo tremendo esse trimestre. Na aula passada nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu indico a você, se você já veio para 2 direto, dá uma passadinha na aula 1 aqui no nosso canal e você vai aprender muita coisa sobre o Espírito Santo que é essencial para nós ministrarmos essa segunda aula. Então vamos lá, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu gosto sempre de lembrar, e todas as aulas aqui quero lembrar o professor, não se esqueça de que nós estamos falando sobre o Espírito Santo nesta aula de hoje, sabendo que ele está presente tanto nesse momento em que você está ouvindo esse vídeo, em que você está vendo esse vídeo, como também no momento da sua aula. Você pode contar com a ajuda, com o auxílio, com a presença do Espírito Santo em sala de aula. Ele te ajuda, ele te ensina, ele te orienta, coloca as palavras na sua boca, as melhores palavras, ele nos orienta, nos ilumina o entendimento para que possamos passar de uma melhor forma possível. Também não esqueça de orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para que os seus alunos possam entender o assunto que irá ser transmitido. O textuário dessa lição diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática dessa lição diz que a atuação do Espírito ela é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Já de início, antes da introdução, gostaria de deixar aqui uma citação importante. Está ali no Interagindo com o Professor, na revista do professor, que diz assim: além de atuar para convencer o pecador, o Espírito capacita o emissor da mensagem, dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmá-la. É maravilhoso viver na dependência do Santo Espírito. É importante já ressaltar de início que o Espírito Santo capacita tanto aquele que irá falar, aquele que irá transmitir a mensagem, as boas novas do Evangelho, as boas novas de Cristo para um pecador, como também o Espírito Santo age na vida desse pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Então é importantíssimo vivermos na dependência do Espírito Santo. Essa aula só surtirá efeito se você estiver cheio e dependente do Espírito Santo de Deus. É importantíssimo nós vivemos na total dependência dele, porque é ele que convence, é ele quem nos faz lembrar as palavras de Cristo, e é ele quem nos capacita para exercermos o ministério. Então, que nós estejamos sempre alinhados com o Espírito Santo, com intimidade com ele. Não esqueçamos de falar com ele, não ignoremos a sua presença. Não vivamos como se o Espírito Santo não existisse. Nós precisamos e dependemos de sua presença em todos os momentos de nossa vida. Nada somos sem o Espírito Santo, que é Deus, como dissemos na aula anterior. Nós já vamos para a introdução, e a introdução diz que hoje nós vamos estudar sobre a ação do Espírito no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. O primeiro tópico traz por título o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. É um plano de salvação, é um projeto de redenção que foi elaborado pela Trindade, por Deus Trino e Uno, o Deus que subsiste em 3 pessoas, mas que é um só Deus. Foi ele quem elaborou todo esse plano da redenção. E isso há muito tempo atrás. Como já dissemos em outras aulas, nada pega Deus de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas em todos os tempos. Então, antes mesmo de Deus falar, haja luz,
já havia sido dito: haja cruz, porque Deus já havia planejado a minha e a sua salvação, e já havia planejado também o envio do Espírito Santo para ficar conosco, para habitar em nós. Isso é maravilhoso. E já o primeiro subtópico trata da promessa messiânica, a promessa de que haveria um Messias, o enviado, o ungido, isso para Israel, como veremos agora, que a promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Esse plano envolve as três pessoas da Trindade, como dissemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo está registrado em 1 Pedro 1 e o versículo 2. Deus anunciou esse plano de diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador. Deus sempre anunciou, e como vemos lá em Romanos, capítulo 1, verso 1 e 2, diz lá: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Então Deus falou de diversas maneiras, de diversas formas e várias vezes pelos seus profetas ao povo, prometendo um Salvador, aquele que iria resgatar a humanidade dos seus pecados. A promessa messiânica, que em todo o Antigo Testamento ela é reiterada, ela é repetida várias vezes, e essa promessa é também acompanhada da promessa do Espírito, como diz Isaías 32 e 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então havia a promessa do Messias, que restauraria a nação de Israel, que restauraria, na verdade, a humanidade, né, dos seus pecados e nos voltaria a ligar a Deus. Esse era o Messias prometido. Mas assim como havia sido prometido o Messias, havia sido também prometido o Espírito Santo. E essa promessa foi confirmada no Novo Testamento, claro, a promessa do Espírito Santo, o próprio Jesus repetiu e falou que o Espírito Santo estaria presente conosco. O Pai também disse: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu Espírito e anunciará aos gentios o juízo. Está lá em Mateus 12 e 18. Então a salvação e a plenitude do Espírito, elas já foram anunciadas de antemão lá no Antigo Testamento, confirmadas já nos Evangelhos, no começo do Novo Testamento, e depois ratificada, e veio a presença do Espírito, cumprindo-se essas promessas, veio ali em Atos, no capítulo 2, nós temos esse grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Claro, cumprindo o que já Isaías havia dito lá, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Deus, falando através de Jeremias, usando o profeta Jeremias, registrou aqui em seu livro. Também temos lá, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Está lá em Joel, capítulo 2 e verso 28, muito tempo antes do cumprimento. Então a promessa havia sido dita no Antigo Testamento, tanto a promessa messiânica, acompanhada também da promessa que o Senhor Deus enviaria o Espírito Santo sobre as pessoas. Esse é o nosso primeiro tópico. Nós vamos para o segundo subtópico, né? O segundo subtópico diz na Antiga Aliança. Como foi na Antiga Aliança a atuação do Espírito Santo? E diz lá que há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste em que houve o derramamento. Há uma diferença. As múltiplas manifestações, as variadas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. Não é porque não havia sido derramado que o Espírito Santo não atuava. Ele atuava de uma forma diferente, como diz lá, para a capacitação de pessoas para obras específicas. Profetas, líderes, e essas eram habilitações espirituais. Então o Senhor habilitava para
um servo seu falar profecias, algo que iria acontecer ou algo que já estava acontecendo. Temos isso registrado em Números. Deus capacitando, através de seu Espírito sobre uma pessoa, capacitando a dizer revelações. Então Deus revelava ali, como está em Ezequiel 8:3, Deus revelando coisas que estavam encobertas para as outras pessoas, e isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo também realizou milagres no Antigo Testamento, habilitava pessoas para a realização de milagres e também aptidões individuais e artísticas. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e os capacitava para fazer uma determinada obra, algo específico que necessitava de que o Espírito Santo os ensinasse, os capacitasse, os preparasse para tal obra, como temos em Êxodo 31:3. Diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício, em toda a obra ali. Então o Senhor encheu ali pessoas para que pudessem tanto fazer uma obra com excelência, com perfeição, e também para ensinar outras. Isso aconteceu no período em que foram feitos os componentes do tabernáculo. O Senhor ungiu pessoas específicas para fazer determinadas artes, determinadas obras na cortina, determinadas obras, de marcenaria. O Senhor ali capacitou pessoas para fazer e para ensinar outros, para que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo ainda capacita pessoas hoje para fazer a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Mas antigamente, no Antigo Testamento, conforme estamos falando, era esporádico. O Espírito Santo enchia uma pessoa, vinha sobre uma pessoa e o capacitava para determinada obra, ou vinha sobre uma outra pessoa e o capacitava para liderança militar, política, dava uma habilidade especial. Mas não era como no Novo Testamento, em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam esperando, nos enche hoje e nos capacita para fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Isso é tremendo. Nós vamos para o terceiro subtópico, que trata da promessa do Consolador. A vinda do Consolador, do Espírito Santo, estava associada à volta de Jesus ao céu. Então, era necessário que Jesus voltasse ao céu para que o Espírito, o Consolador, viesse. Jesus, dizendo aos seus discípulos, lá em João 16:7, diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviar-vos-ei. Então, era necessário que o Senhor Jesus executasse a sua obra aqui na terra, a obra da redenção, que o Senhor executasse a missão para o qual ele veio, porque o Senhor veio salvar aquele que se havia perdido, veio dar a sua vida para salvar os pecadores, aqueles que creem, e o Senhor veio e executou essa missão e voltou ao Pai. Aí sim é que o Espírito Santo veio. E isso já havia sido prometido. O cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Era necessário que o Senhor executasse essa obra expiatória em nosso favor, para que depois o Espírito Santo viesse. Ou seja, Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. João 7,39 diz assim: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então era necessário Jesus ser glorificado, ser recebido nos céus, para que o Espírito Santo pudesse vir executar a sua obra aqui em nosso meio. Jesus não explicou por que o Espírito não vinha antes dele ir embora, mas ensinou claramente que sua obra redentora lá na cruz era necessário antes de o Espírito Santo ser enviado. Claro, não há uma explicação que Jesus deixou, mas nós podemos deduzir e entender que hoje o Espírito Santo nos convence, nos mostra o nosso pecado, nos faz reconhecer que somos pecadores, nos leva, nos conduz ao arrependimento, mostrando também que o caminho é Jesus Cristo,
que morreu por nossos pecados, ou seja, nós podemos ser justificados porque ele executou lá na cruz esse plano maravilhoso de redenção para nos resgatar. Então, se o Espírito Santo nos convence disso, nos ilumina quanto à obra que Jesus fez, porque o Espírito mostra a Jesus e a sua obra, logicamente que era necessário que Jesus executasse primeiro a obra da salvação na cruz do Calvário, para que depois viesse o Espírito e nos levasse até o Calvário, nos mostrasse a obra de Jesus. Então era necessário que uma coisa acontecesse primeiro, para que depois o Espírito Santo viesse e nos ensinasse, nos explicasse tudo o que aconteceu e o que Jesus fez por nós. É o Espírito Santo quem nos ensina. Então eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte, e é importante também, nesse ponto, fazer a primeira dinâmica. Ela é bem simples, professor, mas vai ajudar no entendimento da lição. O professor vai precisar de alguns copos e também uma jarra com água. É importante que o professor deixe já separadinho antes da aula, tanto a jarra com água quanto os copos. Aí o professor vai colocar 2 cadeiras na frente, isso no início da dinâmica, nesse ponto agora, coloque 2 cadeiras à frente, convide 2 alunos para que se sentem nessas 2 cadeiras. Ao primeiro aluno, o professor fale para ele, olha, a sua missão é a seguinte, você vai pegar essa jarra com água, vai colocar próximo aos alunos, numa mesa, num banco, deixe isso próximo aos seus alunos e você vai distribuir um copo para cada aluno da classe. Essa é a missão do primeiro aluno. Diga para ele, depois que você terminar de entregar esses copos e deixar a jarra lá, você volta e sente nesse mesmo lugar que você está sentado. Para o segundo aluno, o professor já fale também, olha, depois que esse primeiro aluno executar essa obra, essa atividade, essa missão que ele tem de distribuir os copos, quando ele se sentar aqui, você pode levantar e cumprir a sua missão, que é pegar a água que está na garrafa e colocar dentro dos copos dos alunos que quiserem. Então você vai servir os alunos que estão com sede, aqueles que querem, você vai colocar água no copo deles. O professor já diga para a classe que assim como o professor está combinando com esse aluno e com esse outro, ou seja, está fazendo um plano para a execução da dinâmica, assim também as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus, eles planejaram a redenção, a salvação da humanidade muito tempo antes, muito antes da fundação do mundo, como já dissemos. Então, assim como o professor está combinando com os alunos a maneira de fazer a dinâmica, também houve um plano de redenção traçado na eternidade. Quando o primeiro aluno começar, o professor fala, e pode começar, né, deu o sinal para ele começar, ele vai pegar a garrafa, vai levar até mais perto dos alunos, a jarra com água, vai pegar os copos, vai distribuir para todos os alunos. Depois que ele distribuir, ele vai voltar aqui sentar. Mas comente com os seus alunos, enquanto ele está fazendo essa missão, que esse aluno representa Jesus, que saiu do seu lugar de glória, saiu do seu trono, veio até próximo a nós, os seres humanos. Ele encarnou, veio aqui na terra para cumprir uma missão. A missão de Jesus foi aproximar-nos de Deus, foi nos dar a salvação. E nós podemos simbolizar a salvação como sendo essa água que Jesus levou mais próximo das pessoas. Jesus, nessa ilustração, o aluno está distribuindo copos. E esses copos, eles habilitam o aluno para receber água. Assim como Jesus veio nos trazer a salvação, ele veio e se entregou em sacrifício para que nós pudéssemos receber mais de Deus, a sua presença, a sua intimidade. O Senhor nos habilitou, o Senhor nos deixou propícios para receber a presença do Espírito Santo depois. Então, esses copos que estão sendo distribuídos está permitindo que os alunos se tornem aptos a receber uma água e poder tomar depois. Assim como Jesus veio, executou o sacrifício vicário por nós, para que nós também pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus, a receber a sua presença. O Senhor nos tornou ali prontos a isso, o Senhor nos propiciou isso, e isso é tremendo. Quando o aluno voltar e se sentar no seu lugar, o próximo aluno já vai executar a sua missão, que é pegar a jarra e derramar água sobre aqueles que estão querendo.
o que representa, e o professor já comente enquanto ele estiver distribuindo a água, comente que esse segundo aluno representa o Espírito Santo, que depois que Jesus executou a sua obra, voltou para o seu trono de glória, o Espírito Santo foi enviado e começou a executar a sua obra em nosso meio. Ele começou a nos encher com a sua presença, aqueles que creem. Então, o aluno está lá, você quer água? Você quer água? Quem quer, ele está enchendo. O Espírito Santo convence. E aqueles que dão lado, que permitem, que se arrependem, o Espírito Santo os enche com sua presença, os capacita, os ensina, molda o caráter. O Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo sacia a sede. Oh, aleluia! Não sei se você pode se alegrar com isso, mas enquanto esse aluno estiver caminhando no meio aí dos outros alunos, você pode dizer: o Espírito Santo está agindo em nosso meio, assim como esse aluno está servindo água. O Espírito Santo está nos enchendo, está nos iluminando, está nos capacitando. Glória a Deus, e isso acontece hoje, aqui. Você que está aí na sua aula assistindo, você pode sentir a presença de Deus agindo em sua vida. Naquela aula que você vai dar no próximo domingo, você pode sentir a presença de Deus agindo no meio dos seus alunos. Essa é a primeira dinâmica. Nós já vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico traz como título: o Espírito Santo consola e ensina. O primeiro subtópico trata sobre o Consolador. A palavra Consolador é o que falaremos agora, porque essa palavra que foi traduzido para o português como Consolador, então o termo grego Paráclitos, de acordo com o que o autor nos traz aqui, significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Já na língua portuguesa existe essa palavra paracleto, e nós temos aqui no nosso material. Vou falar aqui do nosso material, que o material está rico de conteúdo. Você pode adquirir gratuitamente, você pode baixar esse material aí no seu celular, clicando na descrição do vídeo, tem um link. Nesse material nós temos um resumo da lição, nós temos também várias citações de diversos autores renomados, teólogos, que falaram sobre esse assunto, e nós colocamos ali as frases que eles falaram, o que eles comentaram a respeito disso, do Consolador, a respeito da promessa do Pai. Tudo isso nós organizamos nesse arquivo. Temos as definições das palavras mais difíceis também, já pesquisamos no dicionário, colocamos num quadrinho certinho nesse material. Tem o momento exato das dinâmicas já descritas nesse material, como fazer as dinâmicas, e o material para impressão lá no final desse material. O material está riquíssimo, para abençoar a sua vida mesmo. Nós temos esses slides, o professor também pode baixar, utilizar aí na sua igreja. Esse material o professor pode imprimir, levar para a sala de aula. Tudo isso é gratuito. A gente só pede que os irmãos nos retribuam em gratidão, clicando no joinha, no like, no gostei que tem aqui embaixo, compartilhando com vários irmãos aí que você conhece, professores, superintendentes, pastores, e não deixando de se inscrever também, que quanto mais inscritos, mais o canal vai alcançando mais e mais professores para abençoar a obra de Deus. Tá certo? Se você quiser também pode entrar em contato conosco, nós enviamos gratuitamente para o seu WhatsApp o nosso material, os slides, e você pode utilizar aí através do seu celular. Tá certo? Vamos lá então, falando da palavra paracleto, que é o ajudador, o consolador. E nas vezes que aparece esse termo no grego, no original grego, né, nós sabemos, os irmãos sabem, que o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega. O Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico, mas o Novo Testamento escrito em grego, e essa palavra paráclito, ela aparece no seu original grego nesses versículos que iremos ler agora. Então, diz assim o Senhor Jesus dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paracleto, ou paráclito, outro consolador, para que fique convosco para sempre." Ainda em João 14, 26, o Senhor dizendo: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Ainda Jesus diz: "Mas quando vier o Consolador, o Paracleto, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim." E ainda em João 16:7, "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto, o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei."
Então, essa palavra foi traduzida na nossa tradução Almeida, revista corrigida, como consolador. É um termo bastante apropriado para mostrar a função do Espírito Santo em nossa vida hoje, mas claro que além de consolador, o Espírito Santo é muito mais, né? É um termo para traduzir a palavra paracleto, mas o Espírito Santo tem uma função muito maior. Essa mesma palavra, ela se refere ao Senhor Jesus, essa palavra paracleto se refere ao Senhor Jesus e foi traduzido por advogado lá em 1 João 2:1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, temos um paracleto para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está lá registrado em 1 João. Então, nessas 5 vezes em que essa palavra aparece, 4 referentes ao Espírito Santo, uma referente a Jesus, tanto o sentido de consolador, e quando foi referente a Jesus, tinha o sentido de advogado. A palavra paracletos é aplicada ao Senhor Jesus nessa epístola de João. Jesus, portanto, é nosso ajudador e intercessor no céu, nosso consolador no céu, enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador, nosso consolador, intercessor, habitando em nós aqui na terra, conforme várias referências que nós temos no nosso material. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar, alguém que está ao lado dando um apoio, dando um suporte, não só ajudando como sendo um secundário, não, mas nos dando toda a força necessária, nos dando tudo de que precisamos para vencer as lutas diariamente. A tradução consoladora é a mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Quando falamos de consolador, nós imaginamos aquela pessoa que está ao nosso lado nos momentos difíceis, de tristeza, em que estamos totalmente desanimados, mas tem alguém nos consolando, nos dando força, nos dando ânimo, nos ajudando. E isso é o Espírito Santo, mas ele é muito mais na nossa vida. O segundo subtópico diz que ele é o ensinador. Jesus diz que o Pai ensina, o ensino também era parte do ministério de Jesus, e há várias referências para isso, que Jesus ensinava nas sinagogas, no templo, Jesus sempre ensinava os discípulos. Mas essa tarefa também é parte da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ensina, como João 14:26, que já lemos, vamos repetir aqui para reforçar a função de ensinador do Espírito Santo, que diz assim, o Senhor Jesus dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu quero deixar aqui uma citação de William Barclay, falando a respeito desse tema de ensinador. Ele diz assim: o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O cristão deve aprender até o final de seus dias, porque até esse momento o Espírito Santo o conduzirá cada vez mais longe na verdade de Deus. Jamais chega um momento na vida quando o cristão pode dizer que conhece toda a verdade. A fé cristã não proporciona a menor desculpa que justifique uma verdade fechada. O cristão que considera que não fica nada por aprender é uma pessoa que nem sequer começou a compreender o que significa a doutrina do Espírito Santo. Então, professor, é interessante, é importante citar ao professor, mas também aos alunos, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nossas próprias convicções, conceitos, de nossos próprios preconceitos. Nós precisamos nos esvaziar e permitir que o Espírito Santo nos ensine, esvaziar do nosso conhecimento para que o Mestre, o Espírito Santo, nos ensine aquilo que é a verdade. Que nós nos permitamos nos esvaziar durante as nossas aulas e permitir-nos ser cheios do conhecimento do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo, daquilo que ele nos ensina. Nós precisamos ser humildes ao ponto de entender que nós nunca saberemos tudo e sempre o Espírito Santo estará nos ensinando, isso até o final de nossa caminhada. Nós nunca vamos saber todas as coisas, mas o Espírito nos ensina todas as coisas. Ele nos capacita e vai a cada dia nos ensinando, nos moldando o caráter, nos dando sabedoria. Então, que nós sejamos humildes
a compreender que sempre precisamos aprender mais e sempre na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. E em 1 Coríntios 2:13, é bem interessante o que está registrado ali, o que Paulo registrou, dizendo assim: as quais também falamos. Ou seja, quando dissermos isso, que está de acordo com o contexto, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo nos ensina as palavras certas a serem ditas. E isso também para a evangelização, quando vamos falar com alguém. O Espírito Santo nos dá as palavras corretas, nos ensina quais palavras devem ser ditas. E terceiro ponto, ele além de consolador, de ensinador, ele é o ajudador. O Espírito nos ajuda na nossa vida diária, no cotidiano. Vou deixar aqui uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele cita a ajuda do Espírito Santo dessa forma: olha, o Espírito Santo jamais deixaria os discípulos, daria a eles consolo, direção e poder, isso diariamente. Nas horas mais amargas daria consolo, nas horas mais confusas daria direção e nas horas mais cruciais daria poder. Ou seja, o Espírito Santo está conosco em todos os momentos, nos ajudando. Ele ainda imprime em nós o caráter de Cristo, ele molda o nosso caráter para ficar parecido, semelhante ao caráter de Cristo. Ele vai trabalhando em nós, produzindo em nós o fruto e nos conduzirá até o final da nossa jornada, sempre nos melhorando, sempre nos levando a ser mais parecidos com Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. E ele nos ajuda em nossa fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós não conseguimos, ele nos levanta, nos ergue, nos capacita para passarmos por esses momentos. Romanos 8:26 diz lá que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós às vezes oramos de uma forma que às vezes não sabemos como expressar-nos, mas o Espírito Santo pega as nossas palavras, a nossa intenção, aquilo que nós estamos querendo pedir e leva a Deus da melhor forma possível e leva essa oração, intercede por nós ao Pai da melhor forma possível, com gemidos inexprimíveis. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, traz a seguinte citação, dizendo assim: o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado como representante de Jesus. O Espírito também iria lembrar os discípulos do que Jesus lhe havia dito. Os apóstolos se lembraram e escreveram com a ajuda do Espírito. O Evangelho de João e até mesmo todo o Novo Testamento não existiria se não fosse por esta obra do Espírito Santo de fazer com que os discípulos se lembrassem de tudo o que aconteceu. Irmãos, os livros do Novo Testamento, o Evangelho de João e entre outros livros foram escritos tempo depois daquilo que tinha acontecido. Jesus então falou o seu sermão da montanha e tempos depois Mateus foi registrar esse sermão. Se não fosse o Espírito Santo os lembrando, os direcionando, iluminando, inspirando, não existiriam os escritos do Novo Testamento. Mas o Espírito Santo lembrou a cada escritor para que escrevesse as palavras de Jesus, porque é a função do Espírito nos lembrar as palavras que Jesus havia dito. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia, porque ainda hoje o Espírito Santo nos faz lembrar do que Jesus disse, que está registrado nas Escrituras. Mas nós precisamos ler, porque ele nos faz lembrar aquilo que nós já lemos. Nós só lembramos daquilo que já conhecíamos. Então precisamos conhecer, estudar, ler, meditar. Como diz o autor da nossa revista, o comentarista: ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. O Espírito Santo nos lembra, mas ele quer usar-nos e nós precisamos estar preparados, afiados, amolados, prontos para ser usados como um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 2. Como vai funcionar? Essa dinâmica de número 2 é para podermos deixar bem claro essa questão de lembrar, de ajudar.
Então, no início da aula, professor, eu vou comentar aqui, mas o professor já no início da aula, antes de começar qualquer parte da aula, o professor chega para a classe e leia 3 versículos. Esses versículos estão no nosso material. O professor pode imprimir lá no final do material. Está lá o material para impressão dinâmica 2, que é no final do segundo tópico. Então está aqui 3 perguntas que o professor vai entregar para os seus alunos no momento certo. E está aqui versículos para serem lidos pelo professor. Está aqui. O professor vai recortar essas fichas. Elas vão ficar dessa forma. E no início da aula, já antes da introdução, o professor se dirige aos seus alunos e comece a dizer, olha, prestem atenção e leia o primeiro versículo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. O professor continue falando outro versículo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 25 e 26. O professor vai ler esse versículo, não vai dar nenhuma explicação porque leu esse versículo e já vai partir para a introdução da aula. Diga, vamos para a introdução. É interessante porque alguns alunos, talvez despercebidos, não perceberam quais foram os versículos lidos, ouviram, mas não gravaram, nem marcaram. E aí, isso que vai ser bem interessante. Quando chegar no momento da dinâmica, ao final desse segundo tópico, o professor vai dizer, olha, alguns de vocês vão passar por uma prova nesse momento. Vocês vão ser provados agora. O professor faz o seguinte, coloca 2 cadeiras na frente da classe e chame um aluno. Olha, esse aluno vai passar por uma prova. Convide esse aluno, peça para que ele sente e entregue esse papel para ele. O professor comenta com a classe, olha gente, ele tem uma missão, ele precisa responder uma pergunta. E essa pergunta é importante, vamos ver se ele consegue responder. Peça para que o aluno leia a pergunta. Lê para eles, por favor, qual é a pergunta para que toda a classe saiba. A pergunta é a seguinte, qual foi o primeiro versículo que o professor leu no início da aula e onde esse versículo se encontra? Eu me esqueci de dizer ao professor que depois que o professor lê lá no início da aula, o professor entrega essa ficha para algum aluno que está ali e fale para ele, guarde essa ficha, porque no momento certo nós iremos usar. Dobre lá e guarde, quando for a hora certa eu te chamo, tá certo? Esse é o outro aluno que vai representar o Espírito Santo. Mas nesse ponto da lição está aqui o aluno tentando fazer essa prova. Dê a ele essa pergunta, dê a ele a caneta, ele vai ler para a classe qual é a pergunta e todos vão pensar, puxa vida, o professor leu, mas eu não me lembro, não recordo qual foi o versículo que o professor leu e onde está escrito. Aí, enquanto o aluno estiver tentando e for muito difícil, o professor convide à frente aquele aluno. O aluno que o professor entregou os 3 versículos lá no começo. Falou, olha, na hora certa nós vamos usar. Chame esse aluno à frente e fale, olha, sente do lado dele aqui e ajude ele a preencher essa resposta. Faça-o lembrar qual versículo que eu falei no começo. E aí esse aluno que vai estar com essa ficha, com os 3 versículos, o aluno vai ajudar esse outro aqui, senta do lado e ajuda ele a preencher. Assim que ele terminar de preencher tudo certinho, o aluno que preencheu, que foi convidado para fazer a prova, lê em alta voz esse versículo e pode voltar para o seu lugar. O professor pode fazer isso com outro aluno, entregue para ele essa outra ficha que está escrito qual foi o segundo versículo. Se ele não se lembrar, o aluno que representa o Espírito Santo já vai estar do lado para ajudar com aqueles versículos que foram lidos pelo professor. Então ele já vai ajudar ali também, já vai estar ao lado para ajudar. A mesma coisa faça com mais um aluno. E para esse outro aluno vai estar essa pergunta. Qual foi o terceiro versículo que o professor leu? E onde ele está escrito? O Espírito Santo, o aluno que representa o Espírito Santo, já estará ao lado para ajudar. Enquanto ele está ajudando, o professor pode comentar, olha gente, esse aluno que está aqui ao lado representa o Consolador, o Paracletos, aquele que está ao lado
para ajudar. E é isso que essa dinâmica está representando. Esse aluno está passando por uma prova e está o outro aqui para ajudar. Às vezes nós não lembramos da palavra certa que Jesus disse, de como fazer, de como agir, mas o Espírito Santo nos lembra o que Jesus falou, que está registrado ali, e ele nos ajuda a passar por essas provas, ele nos ajuda a conduzir-nos pelo caminho certo. Ao final, quando o terceiro aluno estiver respondendo com a ajuda do aluno que representa o Espírito Santo, quando ele terminar, peça para que ele fique de pé, e não só ele, mas toda a classe, leia lá João 14, 25 e 26. Vai ser lindo, vai ser tremendo, porque essa dinâmica mostra claramente o Espírito Santo como paracleto, está ao lado, ajudando o outro aluno a passar por aquela prova, lembrando das palavras que Jesus tinha dito. E o que Jesus disse? João 14, 25 e 26 diz lá: tenho-vos dito isso, estando convosco. E toda a classe lendo, bem lindo, vai ficar assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, essa foi a dinâmica 2. Nós vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico traz por título o seguinte: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Primeiro subtópico: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Em João 16:8 está registrado: e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. É a primeira coisa que o homem não salvo precisa, a fim de aproximar-se de Deus, é sentir-se profundamente o seu pecado, é entender que ele está numa situação pecaminosa. E isso o Espírito Santo faz no homem, levando a considerar que é um pecador, não tanto porque peca, mas especialmente porque não crê em Cristo. E aí o Espírito Santo é ele que torna as pessoas conscientes de seu estado de miséria espiritual, e é o Espírito Santo quem leva essas pessoas, quem nos leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é maravilhoso, é o Espírito Santo quem convence. Nós podemos tentar falar com diversas palavras lindas, com um rico vocabulário, com muita sabedoria humana, mas podemos falar muita coisa. Se o Espírito Santo não agir para convencer aquela vida, não há arrependimento, não há transformação, não há conversão, não há. É o Espírito Santo quem convence o homem de que ele precisa ser salvo, de que ele precisa de um Salvador porque ele está miseravelmente no pecado. Segundo subtópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. E que justiça é essa? Essa justiça é daquilo que o Senhor fez por nós. A justiça de Cristo. Deus sendo santo. O homem pecou já desde o início no Éden. Para suprir a justiça de Deus, seria necessário um sacrifício perfeito. Jesus veio a este mundo, encarnou, veio aqui, viveu uma vida impecável, satisfez a justiça de Deus, ou seja, cumpriu com perfeição todos os requisitos para obter de volta o perdão para a humanidade, para nos ligar, para nos reconciliar com Deus novamente. Então Jesus satisfez toda a justiça de Deus para que pudéssemos de novo ter acesso ao Pai. Então a justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. O Espírito convence os homens de que a justiça se acha só em Cristo. O Espírito diz ao pecador: eis o teu pecado, como falamos no tópico passado, eis aí o teu pecado. E para que o pecador não desanime, o mesmo Espírito diz: eis aí o teu Salvador justo e que pode te justificar. Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus intercedendo por nós, e é por meio do Espírito Santo que nós chegamos à convicção de que necessitamos desse Salvador que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que está lá à direita de Deus intercedendo por nós. O Consolador então nos leva a Jesus, nosso advogado, nosso paracleto no céu. Aleluia. Terceiro subtópico: o Espírito Santo convence o mundo do juízo. E esse juízo trata-se de julgamento. Que julgamento? Julgamento dos nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e os julgou.
e também o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus lá na sua morte e ressurreição. Faz parte do ministério do Espírito Santo, então, convencer os homens de que lhes é possível ficarem livres da tirania de Satanás, porque ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. A dinâmica 3 ela é bem simples. O professor pode imprimir do nosso material. Está lá, material para impressão, dinâmica 3. Tem 3 etiquetas. Olha, convicção do pecado, convicção da justiça, convicção do juízo. O professor recorta essas 3 etiquetas. Elas vão ficar dessa forma aqui, ó, convicção do juízo, com esse furo aqui, ó, o professor pode recortar, né, se achar dificuldade, o professor dobra, ó, recorta dessa forma, né, para que possa ficar desse jeito, convicção do juízo, convicção da justiça e convicção do pecado. Para essa dinâmica também o professor vai precisar de um cadeado e a chave desse cadeado. Né? Para essa dinâmica o cadeado deverá estar fechado, dessa forma assim, trancado. E antes do início da aula, o professor deixa a chave desse cadeado com o aluno, em secreto. Não peço para ele não contar para ninguém, mas diga para ele que lá no final, no último tópico, quando for fazer a última dinâmica, ele vai ser chamado à frente para abrir um cadeado. Explique para ele, mas peço para que ele não conte para ninguém da classe, para que ninguém fique sabendo. Então, o professor, no momento da dinâmica, o professor vai convidar alguns alunos para vir à frente, vai entregar essas etiquetas e falar, olha, vocês têm a missão de colocar essas etiquetas dentro desse cadeado, ou seja, dentro dessa argola. Elas têm que ficar dentro, aqui, presas por esse cadeado. Mas vocês não podem estragar o cadeado e também não podem rasgar essas etiquetas. Elas devem permanecer intactas, inteiras, dessa forma. E aí, deixa eles tentarem por algum momento, claro, vai ser impossível. Como é que eles vão conseguir colocar dentro do cadeado essa convicção do pecado, convicção da justiça, do juízo? Eles não vão conseguir. E obviamente, o professor, enquanto eles estão tentando, o professor pode explicar, olha, isso simboliza nós, quando queremos fazer com que uma pessoa aceite a Jesus, se converta, e nós vamos e pregamos para ela, tentamos convencer ela, brigamos com ela, damos muitos argumentos científicos, teológicos e vamos tentando abrir o coração dessa pessoa, colocando lá, tentando convencer ela do pecado, da justiça, do juízo, tentando fazer ela entender que ela precisa de salvação. E nós, sem estar na dependência do Espírito, vamos tentando lá falar com essa pessoa. E o que acontece? É impossível. Nós não conseguimos convencer uma pessoa, assim como nós de nós mesmos não conseguiríamos ser convencidos. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Na verdade, é Ele quem faz essa obra. E aí o professor, enquanto os alunos estão tentando falar, olha, espere um pouquinho. Tem alguém aqui na classe que pode fazer isso aqui, dar certo. Pode colocar essas etiquetas dentro do cadeado. E aí chame aquele irmão que está com a chave. Vem aqui, irmão, faça isso, coloque as etiquetas dentro do cadeado. Ele vai vir com a chave, ele vai abrir o cadeado, vai colocar as etiquetas dentro desse cadeado e vai fechar novamente o cadeado. Então, está ali esse cadeado com as palavras convicção da justiça, do juízo, do pecado, elas estão todas aqui. Claro, esse aluno representa o Espírito Santo, que quando ele age na vida da pessoa, do ser humano, ele vem e ele abre o coração dessa pessoa com arrependimento. E essa pessoa se convence que é pecadora, se convence de que Cristo é a justiça de Deus e se convence de que haverá, sim, um juízo. Na verdade, já houve um juízo, um julgamento dos nossos pecados na cruz, o julgamento de Satanás, mas também nos lembra de que haverá um grande julgamento no final, que nós teremos de prestar contas. Isso é importante, mas tudo isso, essa obra magnífica que nós achamos impossível, é o Espírito Santo. Só Ele quem consegue convencer. Os alunos não conseguiram fazer essa atividade, mas teve um aluno que tinha a chave e ele veio e conseguiu executar. Ou seja, nós não conseguimos convencer as pessoas, mas o Espírito Santo, que tem a chave do convencimento, consegue agir na vida de uma pessoa e fazer ela se arrepender e aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 3, bem simples, mas muito importante. Nós vamos para a conclusão, que diz assim: o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra.
Então, o Consolador tem tudo a ver com a obra e a natureza do Espírito Santo. O Espírito ainda atua na igreja para guiar o povo de Deus em toda a verdade. O Espírito age também no mundo, no processo da salvação. Então, o Espírito Santo está agindo e cumprindo o plano de redenção em nossas vidas, nas vidas das pessoas. O Espírito Santo é quem mostra Jesus. Ele primeiro nos mostra falando que nós precisamos de um Salvador. Nós estamos no estado miserável de pecado. E aí ele aponta para Jesus, mostrando, olha, eis aí o teu Salvador, que ele justifica você e que reconcilia você com Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula de hoje, aula abençoada, creio que vai ser abençoada para você também. Não esquece de deixar o like, o joinha, o gostei que tem aqui embaixo, compartilha com diversos irmãos nas páginas, no WhatsApp aí de diversas pessoas da sua igreja, conversa com o teu pastor aí, manda para ele também. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal para que possamos cada vez mais alcançar mais e mais pessoas. Tá certo, meus irmãos? Se quiserem entrar em contato conosco aqui para baixar os materiais, os slides, está aqui o nosso WhatsApp. Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima. Tenha uma excelente aula e conte com a presença e a ajuda do Espírito Santo.